Beleza, pessoal. Bem, no último vídeo a gente viu sobre a nossa entidade animal, né? Pedi para que vocês encapsulassem esses componentes, esses atributos, né? Criamos as propriedades. Agora, eu preciso mostrar para vocês um pouco da nossa classe principal, tá legal? Bem, como vocês já devem estar observando, né? Aqui em cima eu já fiz o import da nossa classe animal, né? Nosso modelo, nossa entidade animal. Certo, fora isso eu tenho aqui o import do sys, né? Aí tenho aqui alguns imports que é main window, que é application, tenho da classe animal e do UI main window, tá? Aí nós já temos aqui o init, né? Para inicializar essa classe quando ela for instanciada. Eu criei aqui um método chamado initComponent. Para que eu criei esse cara? Só para eu tentar organizar mais meu código, tá? Se eu precisar, por exemplo, criar uma variável, alguma coisa assim mais voltado a nossa interface, eu vou e coloco aqui dentro, tá legal? Por exemplo, esse cara aqui não é diretamente a minha interface, né? Então eu vou tirar, vou botar para cá para fora. Ele vai ser só um contador para o nosso ID. Mas aí esse outro cara aqui também, né? É uma lista. Deixa esse cara aqui para fora. Tá? Então, o que for de mudança, algo que for relacionado à nossa interface, eu vou colocar aqui dentro desse método initComponent. Tá? O que não for, eu vou deixar aqui no init normalmente. Beleza? Certo. O que ele vai ter, né? Aqui, ó, já de cara, eu começo com essa função para poder esconder aquele frame que vai conter as mensagens, né? Então eu coloquei lá selfie, chamei o nome do frame. O nome do frame é mensagem, né? Então tá aqui, ó, frame message.hide. E aí ele vai acionar a ação para inicializar o frame já escondido. Tá legal? É a mesma linha daqui. Tá? Por enquanto eu vou comentar esses caras aqui só para a gente ver como vai se comportar. Estou executando aqui. Esperar um pouquinho ele carregar. Dá uma pequena pausa. Ok? Agora já executou. Aí repara, ó, lá vou dar uma olhada aqui no Qt Designer. Repara que o frame já carregava aqui, né? Tactec, text, label, né? Esse aqui é do Qt. E esse aqui, o que está rodando do Python. Então, observa que já carrega a nossa interface e escondeu aquele frame que tem o label e o botão, né? Tá? Então, já inicializou escondendo esse cara que foi o que a gente acabou de mandar ele fazer, né? Demo um hide no frame de mensagem. Tá? Observa que se eu executar sem esse cara aí, ó, ele roda, só que ele vai mostrar lá deixa eu botar um PS aqui, senão ele não vai executar. Tá? Então repara que agora ele executou, mostrando, né? Sem ação nenhuma. Agora a gente vai tirar esse PS e vamos deixar o frame hide. Beleza, então ele já inicializa escondendo o frame. Essa é a parte tranquila, né? Uma outra coisa legal da gente fazer, né? Observa só, que quando essa interface é carregada, né, ela já tem aqui algumas espécies que eu já deixei cadastradas, com aves, anfíbios, mamífero, peixe e réptil. Então seria legal, por exemplo, que as subespécies fossem carregadas de acordo com a seleção da espécie, né? Então para isso a gente tem que acionar uma ação quando esse como box for, quando ele trocar de valor, né? Quando ele sofrer uma mudança. E aí, por exemplo, troquei para. Agora está anfíbio, então ele carregaria só os anfíbios aqui. E aí, quando eu trocar, por exemplo, para mamífero, aí tem que aparecer subespécies de mamífero. Isso seria legal, né? Como que a gente vai fazer isso? Olha só, primeiramente eu tenho que. Vou abrir aqui, ó. Deixa eu comentar aqui, ó. Eu tenho aquele nosso Kanban box, né? De espécies de animais. Então eu tenho que ir lá self.combo. Tá aqui, ó. Espécie animais, né? Aí eu tenho que checar, aqui esse cara ele tem
Tem duas formas de a gente fazer isso, tá? Ele tem aqui, ó, o Current Text Change, ou seja, ele vai perceber quando o texto do combo box mudar, ou eu posso fazer pelo Current Index Change, tá? Ou seja, quando o índice do combo box trocar, né? Vocês sabem que aquele lá é uma lista, né? A gente já viu que a gente pode alimentar o conteúdo de um combo box e a gente faz isso com uma lista. Então a gente pode manipular, né, aquele conteúdo do common box. Então, já que aquele cara é uma lista, o que aparece ali, então eu posso pegar o índice dele, né? E é exatamente o que esse método faz, ó. Ele vai perceber, digamos que quando o índice, né, da lista for trocado, o que tiver selecionado, o índice selecionado trocar, aí ele vai disparar um gatilho, né, uma ação, tá? Então a gente poderia fazer assim, indexchange.connect, e aí aqui nós passaremos a ação que iria executar, beleza? Qual a diferença entre esses dois caras? Esse aqui ele vai perceber quando o índice do common box trocar, e esse aqui quando o texto do common box trocar, tá? Nós vamos trabalhar com o de baixo, tá? Só para facilitar um pouco mais a nossa leitura, para ficar mais didático, tá legal? Então quando o índice o texto do common box trocar, ó, text change, né? Quando o texto trocar, o que tiver lá atualmente selecionado trocar, a gente vai conectar a essa função bem aqui, tá? O nome da função que eu criei chama-se atualizar subespécies. Aí vamos lá, esse método está bem aqui embaixo, eu vou trocar, vou tirar esse método aqui por enquanto, vou jogar para cá para baixo, depois a gente conversa sobre ele, tá? Por enquanto vamos falar desse cara para atualizar a subespécie. Então repara que é algo bem tranquilo. Então o que a gente quer é que quando o texto do common box trocar, né? Vamos executar aqui rapidamente. Ó, por enquanto está 3 tracinhos. Então quando eu trocar, por exemplo, para peixes, então eu quero percebam que o texto atual, né, o current text, texto atual, é 3 tracinhos. Quando ele trocar, quando ele for alterado, né, changed, quando ele mudar, vou botar peixes. Então agora ele tem que carregar somente subespécies de peixe, né? Agora botei aqui tamoatá, pirarucu, pescada amarela. Aí agora eu vou trocar as espécies, o campo espécie para réptil. Então aquele campo lá, subespécie, não pode estar mais lá aqueles peixes, né? Agora ele já atualizou para jacaré, crocodilo, coral. Então percebam que quando acontece a troca do texto, ele vai lá e atualiza a lista de baixo. Tá? Então há uma dependência entre esses componentes, né? Vamos colocar assim. Como foi feito isso? Então, por enquanto, chamei aqui, né, a ação que vai disparar o gatilho. Qual é a ação que vai executar? Vai ser o que vai estar dentro desse método chamado atualizar subespécies. Tá? Esse método atualizar subespécie vai receber o self, que é padrão, né, da classe. E eu disse que ele vai receber a espécie aqui, que vai ser o que o usuário selecionou. Tá? Então, quando o usuário selecionar, ele vai cair aqui nessa variável espécies o item que ele selecionou, o novo item. Né? Beleza, aí olha, repara que na linha 22 eu já peço para ele limpar a minha espécie. Tá? Já já eu vou comentar esse cara aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, por enquanto, vamos analisar o restante. Tá? Então, repara que é algo bem simples. Eu estou fazendo um teste. Estou checando se essa espécie que vai vir, né, que o usuário acabou selecionando, se ele acabou de selecionar aves, né, se for o texto foi igual a aves, então eu quero carregar uma nova lista de subespécies. Nesse caso aqui, aí eu coloco lá gaivota, andorinha, gavião, se for aves. Se não, né, é leaf, se a espécie que o usuário selecionou for um anfíbio, então troca a lista, né? Estou passando novos valores para a lista. Salamandra, sapo, perereca. Se não, se for mamífero, tá? E assim sucessivamente, ok? Então, eu vou fazendo vários testes aqui, testando qual foi a espécie que o usuário selecionou. E aí, repara, claro, né, que eu tenho que essa string aqui tem que estar igual com o que vem do combo, né? Se eu coloco, por exemplo, lá eu cadastrei com um acento réptil. Se eu tirar o acento aqui, ele vai ser uma string diferente, né? E aí nunca vai cair aqui, tá? Então, tomem cuidado com isso.
Beleza. Então, aqui essa sequência de if aqui é para testar qual foi o item que foi selecionado e criar uma lista específica de subespécies. Beleza. Já fiz isso. E agora? Aí agora eu vou para a parte gráfica, né, para o componente gráfico. Isso aqui foi só um algoritmo bem simplesinho para testar qual foi o componente selecionado, o item selecionado do Common Box. Já sei qual foi que ele selecionou e já atualizei uma lista nova. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa lista e passar lá para a interface gráfica. Como que eu faço? Eu vou chamar o meu componente da subespécie, né? Como vocês podem ver aqui, ó, chama lá self.lista subespécies. Tá? Esse aqui, na verdade, só é a lista que eu criei aqui. Repara que aqui no init eu criei uma lista, tá? Vazia, tudo bem? É uma lista de subespécies, tá? Que eu apelidei de subespécie. E ela é uma lista vazia, tá? Uma lista normal que a gente já tem estudado aí. Então, por enquanto, né? Repara que, como essa lista está vazia, toda vez que ele entra em um desses ifs aqui, eu sobrescrevo aquela lista vazia com uma lista nova, né? Se for aves, eu atualizo com essa lista aqui, com esse conteúdo. Se for mamífero, eu atualizo com esse outro conteúdo. Se for réptil, eu atualizo com esse outro conteúdo. Então, eu não estou criando, por exemplo, itens novos, né, na mesma lista. Eu estou descartando essa lista, né? Se ele cai aqui em aves, por exemplo, eu descarto a lista vazia e coloco essa outra lista aqui. Se ele cair em mamífero, eu descarto essa lista e coloco esse outro conteúdo aqui. Tá? Uma nova lista. Aí, bem aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu quero que que lá quando o meu combo box aparecer, eu quero que ele apareça com 3 tracinhos também, né, para o usuário não perceber de cara o que aconteceu. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu atualizar a interface gráfica, eu quero que essa lista já esteja preparada com os 3 tracinhos. Então, em Python, as listas elas têm essa função insert, onde eu posso dizer, olha, na posição 0 eu quero inserir 3 tracinhos, né? Que seria, então, por exemplo, se o usuário escolheu peixe, aí ele já vai ter essas opções, tamoatá, pirarucu e pescada amarela. E eu estou dizendo, olha, lá na posição 0 eu quero colocar 3 tracinhos. Então ele vai colocar 3 tracinhos na interface, depois que eu não for para a interface, ele vai botar 3 tracinhos e a lista tamoatá, pirarucu e pescada amarela, tá? Então ele vai colocar na posição 0 esse carinha aí. Tá? É isso aqui que essa linha está fazendo. Aí, agora, isso aqui foi a parte da lista, né? A linha 35, ela está lidando diretamente com a parte da interface gráfica. Repara só, eu estou chamando aqui self. Aí eu estou acionando o meu combo, né? Meu combo box, underline, subespécies, tá? Tá aqui o meu combo box subespécie. E aí eu estou pedindo para ele, olha, adiciona esses itens aqui, ó. Quais são os itens? Esses itens que nós acabamos de atualizar, dependendo do que o usuário selecionou, né? Que é o que está aqui dentro dessa lista, certo? Aí por que eu estou o tempo todo limpando o conteúdo desse combo, tá? Olha o que vai acontecer. Eu vou comentar agora esse cara aqui, a gente vai executar para ver como vai se comportar. Tá, olha, então agora eu vou selecionar aqui, ó, aves. Aí ele já atualizou aqui, né? Escolheu aves, deve ter caído bem aqui, ó. Escolheu aves, é igual a espécie é aves. Aí ele vai testar gaivota, vai mostrar esse cara aqui. Lá na subespécie, ó. Apareceu 3 tracinhos, gaivota, andorinha e gavião. Aí agora olha só, vou trocar para mamífero. Aí agora vai botar 3 tracinhos, gaivota, andorinha e gavião, 3 tracinhos, vaca, porco e cachorro. Por que isso está acontecendo e está duplicando, né? Eu vou botar aqui peixe, vai aparecer de novo lá. Está duplicando, não é isso que a gente quer. Para evitar isso, eu tenho que limpar, todas as vezes que esse método for acionado, eu tenho que limpar a lista de combo box antiga, né? Por exemplo, agora foi peixe. Quando eu escolher mamífero, a nova lista é de mamífero, não é mais de peixe. Então tem que limpar tudo aqui, né? E como é que a gente vai fazer isso? Repara que ele ficou aqui, ó, na subespécie, tá tudo acumulado. Não é o que a gente quer. Então eu vou limpar o meu combo, tá? Agora sim, estou limpando o combo box. Todas as vezes que o componente for acionado, ó, vou escolher aves. Aí ele limpou todo mundo, garante que não vai ter nada, nenhum tipo de duplicação. Vai checar qual foi o item que foi escolhido. Vai criar a nova lista. Depois ele insere os 3 tracinhos no começo.
da lista. Tudo bem se eu tivesse posto essa lista aqui no começo, tá? Não teria problema nenhum. Esse insert. E aí no final insere na interface gráfica, que é o conteúdo da linha 35. Aí ó, agora só aparece gaivota, andorinha e gavião. Agora eu vou trocar para anfíbio. E aí ele vai lá, limpa tudo, né? Garante que não vai ter duplicações. E atualiza a lista corretamente, ó. Beleza? Agora para finalizar, vou botar aqui o réptil. Tá aí, ó. Ah, tá tudo certinho agora. Tá? Sem duplicações. Beleza? Bem, então dessa forma a gente consegue fazer com que um componente se atualize, né, dependendo do outro, da seleção do outro, e aí acaba dando um efeito bacana, né? Fica bem interessante para o teu usuário. Lembrando que isso poderia ter sido feito de uma base de dados, né? Ao invés de a gente estar preenchendo aqui com uma lista assim na mão, a gente podia estar fazendo uma pesquisa na base de dados, voltava do banco com a lista atualizada e a gente só carregava aqui, ok? Então no próximo vídeo a gente dá continuidade aqui no nosso exercício. Até lá!